Walter Shimuya, né? Walter Shimuya. Essa é um pouco tempo, né, Dessa? Não, mas com ele, né, Dessa? É antes, né, Dessa? Dessa é 20 anos, né? 2, 3. Dessa é 20 anos. Shimuya é uns 30, já, Shimuya? Você conhece? Por aí, chegando já, né? Só, 1, 2, 3. Shimuya é discípulo. Shimuya é discípulo, é amigo. Aqui pode pôr na mão. Shimuya é discípulo, amigo, muitos e muitos anos, né? Graças a Deus, missionário, rodou esse Brasil todo pregando a palavra aí, né? Quantos estados você visitou, Shimuya? Pregou a palavra para quantas pessoas? Umas 15? O privilégio maior foi estar em Juazeiro do Norte, né? E poder fazer um grande trabalho ali, e também em Aparecida. Sim. Apanhei, mas tudo bem. Graças a Deus, Shimuya. Obrigado por ter vindo. Damiana está aí também. Trabalhamos juntos há um bom tempo, né, Damiana? Mas um bom tempo, né? Oh, Jesus. Graças a Deus, né? Me ajuda aqui. 1 Samuel está aí? 1 Samuel, capítulo 22. Versículo 1. Aí. Ainda prego sentado, irmãos. E eu vou pregar para vocês vão ver. Eu esqueci disso aqui. 1 Samuel. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, sabe? Eu tô há dias com esse texto aqui na cabeça, né? Quem me conhece sabe que quando a palavra vem, fica aqui, ó, remoendo, né? E 1 Samuel 22, versículo 1, e o Senhor falou assim muito, mas muito comigo nesse texto. Muito. E eu espero que Ele fale com vocês também nessa noite. Obrigado, Jesus. Obrigado pela Tua palavra, Pai. Deus, assim como o Senhor falou profundamente no meu peito, na minha mente, no meu coração, fala, Deus, com o Teu povo, usa a minha vida para transmitir com simplicidade tudo aquilo que o Senhor pôs dentro do meu coração, dentro da minha mente. Abençoa, Pai. Usa a minha vida para transmitir para os amados, para os meus irmãos, a quem eu amo, a Tua palavra. Assim como o Senhor me deu. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz aí no versículo 1. Depois, Davi, retirando-se desse lugar, escapou para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, desceram ali para ter com ele. Versículo 2. Ajuntaram-se a ele todos os que se achavam em aperto. Ajuntaram-se a ele todos os que se achavam em aperto. Todos os endividados e todos os amargurados de espírito. E ele, Davi, se fez chefe deles. Havia com ele cerca de 400 homens. Amados, é preciosa. Quem gosta de estudar verdadeiramente a Bíblia, eu sei que aqui tem muita gente que gosta. É preciosa a qualidade que a Bíblia tem em nos mostrar mensagens que nos deixam, às vezes, perplexos. E essa é uma delas, é uma das mensagens que me deixou muito perplexo. A Bíblia é o único, maior, melhor e mais completo manual de comportamento humano. E, partindo dessa condição e compreendendo que a Bíblia ela sempre nos ajudará em nossas lutas, porque ela nos mostra que Deus está sempre de braços estendidos a nos auxiliar. Eu quero que você me ajude, medite junto comigo nessa mensagem. Mas antes,
falar um pouco sobre a caverna de Adulão. Para que eu possa entrar naquilo que Deus tocou, falou no meu coração, eu preciso falar um pouquinho sobre a caverna de Adulão. A caverna de Adulão, ela foi um local em que Davi, ele se refugiou quando ele precisou fugir da perseguição de Saul. O rei Saul estava perseguindo Davi e ele foi para lá, ele precisou se refugiar ali. Adulão. Adulão é uma cidade cananita. Para quem gosta de saber, os caldeus são povos da antiguidade, de origem árabe, que ocupavam as regiões ali ao sul da Mesopotâmia, chamadas de Caldeia. Mas, pessoal, para que você está falando tudo isso aí? Para que você, quem gosta, compreenda, entenda. A Mesopotâmia é uma palavra de origem grega, que ela significa terra entre rios. Trata aí de uma região, é uma região do deserto, e ela está localizada entre dois rios, o rio Tigre e o rio Eufrates. A Bíblia fala muito desses rios. A religião cananeia, ela incluía a demonstração de, podemos dizer, de extremo êxtase, de transe, de orações emotivas, de prostitutas no templo, de sacrifício de crianças. Essa era a religião cananeia. Adulão. Adulão era uma cidade cananita que ficava no território de Judá, na região de Cefalá. O significado de Adulão aí talvez esteja relacionado, pode por aqui, mano, à ideia de refúgio. Provavelmente Adulão, ela ficava ali entre Gate e Hebron, bem próximo, cerca de 20, 25 quilômetros ali de Jerusalém. Veja bem, nas proximidades de Adulão, havia ali várias cavernas, várias grutas. E segundo a arqueologia, devido à formação geológica, ali naquela região tem se encontrado cavernas que suportam até 4.000 pessoas. E foi numa dessas cavernas que Davi e seus homens ficaram durante algum tempo. Veja bem, antes de tornar-se oficialmente rei de Israel, Davi, ele acabou, antes de se tornar rei de Israel, o rei era Saul, ele acabou despertando o interesse e também o ódio de Saul. Enquanto ele era um pastor, Davi ele foi lá, derrotou o gigante Golias, interesse, 1 Samuel 17. A fama de Davi começa a crescer ali entre os israelitas. E quando a fama dele começa a crescer, Saul fica enciumado, ódio. Lá em 1 Samuel 18, 7, eu creio que todos nós conhecemos, as mulheres dançavam e cantavam. Elas diziam assim: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Amados, os ciúmes começam a crescer no coração daquele rei. Consequentemente, Davi precisou fugir da presença de Saul. E aí eu quero só fazer um parágrafo. Quantos relacionamentos são desfeitos por causa de ciúmes? E eu não digo só relacionamento conjugal, não. Eu digo relacionamentos de amizade também. Quantos relacionamentos em que os ciúmes vêm, ele interfere, ele acaba, ele destrói? E nós precisamos ficar atentos em relação a isso. Amados, ciúmes não é de Deus, não. Ah, mas tem o ciúme santo. Não existe ciúme santo. Ciúmes corrói. Ciúmes destrói. Tanto em empresa, escola, vida pessoal, familiar, eclesiástica, ciúmes corrói e destrói. Davi precisou fugir da presença de Saul. Primeiramente ele pega e vai lá para Nob. E ali
Em Nob ele convence ali o sacerdote Aimeleque a lhe dar suprimentos. Ele estava fugindo de Saul. E ali também ele consegue ali a espada de Golias. Golias que ele havia derrotado. Ele convence Aimeleque a dar também a espada de Golias. Em seguida, ele vai buscar refúgio lá em Gate. Ele recorre ao rei filisteu Ax. Mas as circunstâncias forçam Davi a continuar com a sua fuga. E é nesse contexto, fugindo de Saul, que Davi chega a uma das cavernas de Adulão. E o que é interessante é que o ser humano é assim. O ser humano é dessa forma. Diante de lutas, perseguições, o ser humano ele sai em busca de cavernas para encontrar refúgio, solução, para se esconder dos seus problemas. Nós somos assim. Quando as coisas apertam, nós corremos em busca de cavernas para nos enfiarmos dentro. E eu digo uma coisa para você: a vida, ela nos dá muitas cavernas de Adulão. Sim. Quando estamos aí em lutas, quando estamos em dificuldades, querendo se esconder dos nossos problemas, a vida nos dá muitas cavernas de Adulão. Quando nós estamos em lutas, com dificuldades, problemas, é natural o ser humano ele se isolar. E quando ele se isola, vem uma caverna. Ele entra em remédios. Ele começa a se isolar. Ele entra em bebida. Ele entra em drogas. Ele entra no cigarro. Ele entra em casamento que não é para entrar. Ele entra em dívidas. São as cavernas que a vida nos proporciona, nos mostra, nos coloca na frente quando as coisas não estão bem na nossa vida. E quando nós estamos nessa situação, empreendendo fuga, porque nós não queremos enfrentar os nossos problemas, não queremos enfrentar os nossos medos, não queremos enfrentar os nossos inimigos, aí nós refugiamos nas cavernas de Adulão da vida. É aí que nós caímos nas cavernas de Adulão da vida. É aí que nós caímos em lugares onde não é para nós irmos. E são tantas cavernas da vida. São tantas. Essas que eu acabei de dizer são as mais conhecidas. Mas tem tantas cavernas que nós, o ser humano, se enfia lá para dentro. Amados, eu não sei se você entrou numa caverna, ou em qual caverna você possa estar agora. Mas eu vim aqui nessa noite, o objetivo de Deus nessa noite, quando te trouxe aqui, quando me deu essa palavra, é te dizer que Deus vai te tirar dela. Deus vai te tirar dela. Aleluia. Mas pastor, como? Como você fala assim? Eu falo com propriedade. Eu falo porque Ele já me tirou desses lugares dezenas e dezenas de vezes. Irmãos, Ele tem me ensinado a não entrar mais. Porque Jesus morreu na cruz por mim. Para que essas cavernas desaparecessem definitivamente da minha vida. No final, eu tenho algo importante para te dizer. Aliás, algo muito importante. A primeira coisa que eu queria te dizer nessa noite, sobre fugir para a caverna. Amados, precisamos entender que naquela região há uma abundância de pedra calcária. Nas regiões ali de Israel, há uma abundância de pedra calcária. Então essas pedras favorecem o aparecimento de cavernas. Pedra calcária são rochas sedimentares constituídas predominantemente de calcita,
de carbonato de cálcio ou dolomita. Repita comigo, dolomita. Guarda isso. Carbonato de cálcio e magnésio é a dolomita. É importante isso. Grava isso. O clima e as condições favorecem o aparecimento desses tipos de pedras. E no texto em que nós lemos, nós vimos Davi fugindo de Saul e se escondendo em uma caverna. O que nos faz observar que sempre, quando nós somos perseguidos ou nós temos problemas, a primeira coisa que nós procuramos fazer é fugir, é se esconder. Como se essa fosse a solução. De novo eu digo isso porque eu já fugi muito. Foi o caso de Saul, foi o caso de Davi. Ele já não aguentava mais o rei Saul no seu pé. Amado, se você não sabia, a perseguição de Saul contra Davi durou aproximadamente 10 anos. Imagina aí alguém querendo te matar há 10 anos. Imagina alguém querendo te matar a qualquer custo. O que você faria? Talvez você fugiria para uma caverna. Mas Davi, ele quis apenas se esconder. Davi, ele não queria morar na caverna. Ele queria apenas um descanso. Ele queria apenas um restabelecer de forças. Afinal, foram anos e anos de perseguições. Perseguições que o fizeram mudar de lugar, que levantar acampamento em que estavam por diversas vezes. Por quê? Porque quando ele achava que estava mais tranquilo, quem que aparecia? Saul e seus homens. E ele levantava acampamento. E sumia. E armava acampamento. E quem aparecia? Saul e seus homens. Queridos, caverna não é moradia. E Davi, ele sabia disso. Ele estava ali somente para descansar, para se recompor dessa perseguição. Agora, o que é triste é saber que muitos irmãos não compreendem que caverna é apenas uma habitação temporária. Onde muitas vezes somos levados para aprendermos com Deus a vencer os males, aquilo que nos aflige. Veja bem, presta atenção comigo. Os moradores da caverna. Quando Davi estava na caverna, ali talvez ele estava chorando, ou talvez ele estivesse contente, porque ele tinha conseguido se esconder de Saul, e assim ele conseguiu um pouco de paz. E é nesse momento de choro, de alegria, de repouso, que começam a chegar pessoas. Ele está ali tranquilo, de repente começa a chegar pessoas. E de repente essa chegada de pessoas começa a se tornar uma multidão de pessoas. As pessoas começam a descobrir que naquela caverna estava Davi. E essas pessoas começam a chegar. A Bíblia relata que só homens eram 400. Imagina mulheres e crianças. A Bíblia também relata que ali, junto de Davi, chegaram pais de famílias endividadas. Chegaram pessoas de espíritos desgostosos. O cara estava desgostoso da vida. Estava cansado, perseguido, cheio de pepino, de problema. Chegou ali. Souberam que Davi estava naquela caverna e começam a chegar as pessoas. O versículo 2 diz assim: ajuntaram-se a ele todos os que se achavam em aperto, todos os endividados e todos os amargurados de espírito. Eles também levaram a sua família. Amados, eu chego a crer que na caverna onde Davi se escondeu agora, já não tinha só mais Davi, já tinha cerca de 1.500 pessoas, talvez. Agora, talvez
atraído pessoas para lá. Mas eu confesso que eu creio que não foi isso, não. Aqueles homens, eles conheciam Davi, presenciaram as vitórias dele. E, enquanto eu preparava essa mensagem, eu fiquei meditando, fiquei em oração, falando com Deus. O que esses homens estariam fazendo junto com um homem que se escondia em uma caverna? O que levou essas pessoas a irem para junto de Davi naquela caverna? E eu acredito que eles acreditavam que Davi, como foi um vencedor em batalhas, eu creio que eles acreditavam que Davi também venceria aquela prova. E Davi lhes ensinaria algo importante. Algo que nós iremos aprender também. Vamos voltar para quem habitava na caverna. Levando em conta que uma caverna, ela é escura e fria. Eu só consigo imaginar que os moradores daquela caverna poderiam ser o quê? Uma caverna fria e escura. O que seriam os moradores daquela caverna? Quem? Morcego. Quem mais? Rato. Quem mais? Bichos peçonhentos. Barata. Escorpião. Aranha. Era isso que morava naquela caverna. Amados, olha para mim. Caverna não é lugar de crente, é lugar de bicho. Agora, se você foi empurrado para uma dessas cavernas da vida, presta atenção. Ah, pastor, eu fui empurrado, a vida me empurrou para uma dessas cavernas. Eu estou aí enterrado aí dentro dela. Querido, se você está dentro de uma caverna dessa, existem algumas providências para você dentro da caverna. E veja bem, como nós vimos, os moradores de uma caverna fria e escura é bicho, é barata, é escorpião, é morcego, é rato, é sei lá mais o que, bicho peçonhento. Agora, como é que a gente combate esses moradores horríveis que prejudicam a nossa saúde? Eu creio que só tem uma maneira. Ou a gente leva SBP, ou ratoeira. Mas isso não dá. Então o que é melhor a gente fazer? Como é que a gente combate esses bichos? Fogo. Olha só. Oi? Fogo. Veja bem. De que outra forma? Os morcegos, o escorpião, a barata, rato. É só fogo. Se não tivesse fogo, nós seríamos atacados, seríamos vitimados. Mas para que tenha fogo na caverna, nós precisamos levar o quê? Para fazer o fogo na caverna? Lenha! Como é que você vai fazer fogo sem lenha? Precisamos de lenha para poder fazer fogo. E diante dessa solução, eu fui de novo lá para a Bíblia. Em Provérbios 26, 12, diz o quê? Sem lenha, o fogo se apaga. À luz da palavra de Deus, o que poderia ser lenha? À luz da palavra de Deus, oração. À luz da palavra de Deus, a lenha é oração. Queridos, essa é a lenha do crente. A lenha do cristão é a oração. Amados, quando nós começamos a orar, o fogo pega. E quando eu estou falando fogo, eu falo de uma presença maravilhosa, extraordinária, grande, tremenda de Deus. Às vezes, ou sempre, nós não temos ideia do poder da oração. Quando nós somos empurrados para uma caverna, queridos, nós temos que levar lenha.
vai lá para Atos 16, 26, não precisa. Nós vamos encontrar quem ali? Paulo e Silas. E o que eles estão fazendo? Presos. E o que eles estão fazendo lá? Orando. E quando eles começam a orar, a Bíblia fala que um terremoto acontece. Os alicerces do cárcere se moveram. Logo abriram-se todas as portas e foram soltas as prisões. Todas aquelas correntes foram soltas daqueles homens. A igreja, quando começa a orar por Pedro, falamos isso recente, as cadeias se quebram. Pedro é conduzido para fora da prisão, Atos 12, 5 em diante. A Bíblia, ela é repleta de tantos outros casos de oração que mudaram a situação. Queridos, eu não sei como é que você está, meu irmão. O que eu quero te dizer é que tu precisa de lenha para tirar o fogo. Agora, diante dessa situação, nós só podemos orar. Fogo santo, presença de Deus, é consequência da nossa oração. É consequência da nossa oração. Em Atos capítulo 2, a partir do versículo 1, a Bíblia fala assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, todos conhecem esse texto, estavam todos reunidos ali no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Veja bem, o versículo 3 diz: e foram vistas. Eles viram, foram vistas por eles, línguas repartidas como de fogo, labaredas de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E a Bíblia relata que todos eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O Espírito Santo de Deus, amados, ele é fogo puro dentro da caverna para que esses morcegos, os demônios, as suas ciladas, as tentações não te ataquem. Presta atenção, querido. Todos nós temos problemas. Todos nós temos lutas, passamos por dificuldades. E essa mensagem é para te ajudar a sair dessa caverna que você entrou. Ou quando sair de lá, por algum problema, você entrou lá e vai sair, saia ileso, saia de pé de lá de dentro. Amados, todos nós já estivemos numa caverna ou em outra. Mas nós não podemos deixar de levar a lenha, a oração, para fazer fogo, para fazer o fogo do Espírito, a presença de Deus. Pastor, eu entendi. Eu compreendi. Mas como é que eu vou fazer para mim poder sair dessa caverna? Como é que eu vou fazer para mim poder sair de dentro dessa caverna? Queridos, presta bem atenção. As providências de Deus dentro da caverna. Jeremias 29, 13. Alguém lembra o que diz lá? E buscar-me-eis? Ei, está na ponta da língua, graças a Deus, né? E buscar-me-eis. E achareis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós podemos entender que quando nós estamos dentro da caverna, nós pensamos que não vamos achar Deus. Veja bem, às vezes nós estamos lá dentro e procuramos de todos os lados: cadê Deus que me deixou entrar nessa situação? Onde é que está Deus que permitiu que eu caísse nessa? Onde é que está Deus que não me avisou na encrenca que eu estava me metendo? Onde é que está Deus? Parece que está tudo escuro. Eu não enxergo nada. Eu não vejo Deus. Meu irmão, se
você não está enxergando Deus, o que você tem que fazer? Levar o que para dentro da caverna? Hã? A lenha, meu! Se você botar lenha lá, levar a lenha e acender o fogo, tudo fica claro. Então os nossos olhos espirituais serão abertos. E nós vamos enxergar as providências de Deus. E eu posso dizer para você que essas providências são tremendas, são maravilhosas, são grandes, porque eu já vivi isso. Eu já entrei em cada caverna que você não tem noção, que você não tem ideia. Pensei que Deus tinha me abandonado, tinha me largado, eu não enxergava Deus. Deuteronômio 4:31. Deuteronômio 4:31. Precisamos abrir os nossos olhos. Presta atenção nesse texto. Deuteronômio 4:31. A palavra do Senhor diz assim, já está aqui. Porque o Senhor, teu Deus, é Deus misericordioso e não desamparará. Mais alto, e não carro e nem te destruirá e nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Entenda, Deus é misericordioso, não te desampara, não te destrói e não esquece da aliança que Ele fez com o povo dele. Precisamos entender e compreender. Deus não nos desampara, nós cantamos, o pastor Edilson abriu o culto dizendo isso. E por amar seus filhos, Ele entra com providência para te tirar, para nos tirar da caverna. Tem que entrar isso aqui, cara. Nas cavernas de calcário também se encontra uma substância chamada, quem lembra? Dolamita. A dolamita, ela tem várias funções. Eu só vou falar 3 rapidinho. A dolamita, ela é cálcio para os nossos ossos. Ela é cálcio para os nossos ossos. Cara, tá lá na caverna. Na caverna Deus vem nos dar estrutura para sermos vencedores, vem nos dar força. É cálcio para os nossos ossos. A dolamita combate a irritabilidade. É na caverna que nós aprendemos a sermos mansos com o Senhor. É lá dentro que o Senhor vai, nos colocar no eixo e vai falar, pera aí, coleguinha. Vamos devagar, não adianta se gritar, destribuchar, pular. Calma, querido, você precisa aprender a mansidão. Não adianta ficar berrando, gritando, não resolve nada. A dolamita, ela combate a insônia. É na caverna que nós aprendemos a descansar no Senhor. Não está dormindo de noite, meu irmão? Os problemas estão grandes. É nessa caverna que nós vamos aprender a descansar no Senhor. O Senhor está te ensinando, está nos ensinando a descansar nele, porque é Ele que dirige as nossas vidas. E outra coisa importante, aliás, muito importante, toda essa reflexão, ela me fez lembrar, quando preparava a mensagem, de um grande servo de Deus. Um servo de Deus que ele teve numa caverna, assim como eu e você. Sabe qual é o nome dele? Hã? Elias! Quem falou Elias ganhou o brinde. Elias! Vai lembrar dele. Pastor Edilson ganhou o brinde. Depois você retira um bolinho na sala das crianças. O nome dele é Elias. Jezabel. A palavra diz lá em 1 Reis 19, acho que é 2 em diante, 2 em diante. Jezabel. Ela fica sabendo da morte dos seus profetas. E Jezabel, ela jura matar Elias. Ela fala assim, os deuses me tratem com toda severidade, se eu
amanhã a esta hora não te fizer perder a vida. Falou para Elias, como tu a fizestes perder a cada um dos meus profetas. Então, a ameaça de Jezabel encheu Elias de temor. O interessante, quem prega sabe bem disso, já usou isso, é que depois de matar com as suas próprias mãos 450 chamados profetas de Baal, Elias, ao ser ameaçado por Jezabel, foge e vai para onde? Para a caverna. Lá foi ele. Foi ameaçado, medo, problema, pepino. O cara acabou de matar 450 profetas. Desafiou todo mundo, pairou, sambou, fez tudo ali. Matou os profetas da mulher. E a mulher fala assim, amanhã cedo tu vai morrer. Nessa mesma hora aqui, vou acabar com a tua vida. Vazou. Correu para dentro da caverna. Cadê Elias? Subiu. Foi lá para o escurinho da caverna. Queridos, não importa qual seja a sua caverna. Abre aí, por favor, em 1 Reis 19. Não importa qual caverna que você está. Não importa qual pepino que você está tendo, a luta, a dificuldade pode ser desse tamanho, desse tamanhão. Você precisa compreender que Deus está contigo nessa parada. Você não está sozinho não, querido. Lá em 1 Reis 19, 9. Dá uma olhadinha nesse texto. Lembra? Veja bem, olha lá. 1 Reis 19, 9. 19. E ali entrou numa caverna. E passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse. O que ele disse? Hã? Que fazes aqui, Elias? Elias, o que você está fazendo aqui? É interessante isso, esse texto. Ele está dizendo o quê? Repete para mim. O que fazes aqui, Elias? O Senhor não diz assim, o que fazes aí, Elias? O Senhor fala assim, o que fazes aqui, Elias? Porque se Deus dissesse o que fazes aí, Elias, daria a entender que ele não estava na caverna. Daria a entender que o Senhor não estava naquela caverna. Mas ele diz assim, o que fazes aqui? Isso nos faz crer que Deus estava com Elias dentro da caverna. E Deus está contigo na tua caverna, nas tuas lutas, nas tuas dificuldades. Deus está contigo. Ele não diz que você está fazendo aí. Ele diz que você está fazendo aqui. Eu estou com você. Você não está sozinho não, cara. Deus te ama. Deus te ama. Cansamos de dizer. Deus estava perto de Elias e está perto de você, está perto de mim. Deixa isso entrar na mente, querido. Se você for, e olha que coisa interessante. Se você for, não precisa ir. É para 2 Samuel 23, a partir do 8. Você vai ver aí uma pequena lista de 37 valentes de Davi. E é interessante que, quando você olha aquela lista, você vê que todos os homens de espíritos desgostosos, aflitos, endividados, em aperto, que entraram naquela caverna, saíram diferentes. Saíram dali como valentes. Você já ouviu falar de Gebezão? Acho que não.
Gebezão, ele entrou naquela caverna com Davi. E sabe quando ele saiu? Quando ele saiu, aquele homem, temeroso, medroso, com os seus problemas, quando ele saiu, ele enfrentou 800 homens numa batalha e matou todo mundo. Está me entendendo? Já ouviu falar de Eleazar? Eleazar numa batalha, os israelitas recuaram na batalha, mas ele manteve firme a sua posição. Ele feriu os filisteus até que a sua mão dormiu ali e grudou na espada. Ficou presa, grudada ali. Já ouviu falar de Samar? Samar tomou posição no meio de uma plantação de lentilha e falou: aqui os filisteus não vão pegar. E defendeu e derrotou os filisteus. E se você continuar lendo, você vai ver homens que entraram de uma forma e saíram de outra. Amados, Deus vai te transformar em um verdadeiro guerreiro após a caverna. Caverna é uma habitação temporária, vai passar, você vai sair. Você vai sair. Talvez, em algum desses momentos de dificuldade, seja aí na área física, na área econômica, profissional, sentimental, eu vou dizer uma coisa muito importante para você. Eu falei com você no início. Saiba que Deus está contigo. E sabe o que Ele mandou dizendo para você? Filho, o que você está fazendo dentro da caverna? O que você está fazendo aí? Caverna é uma habitação temporária. Está na hora de sair, meu irmão. Tu é um guerreiro, tu é forte. Já adquiriu experiência, vamos para a luta, meu irmão. Vamos enfrentar os nossos problemas de cara a cara, sem medo, porque Deus é contigo. E Ele falou: eu estou contigo. O que fazes aí? Não é o que fazes aí, não. O que fazes aqui. Deus está contigo na tua empreitada, na tua luta, meu. Precisamos acreditar, crer, confiar e vamos embora. Deixa Deus te transformar num dos valentes do Senhor. Combata o bom combate. É isso que o Senhor quer de cada um de nós. Levanta a cabeça e vamos embora, meu irmão. E vamos embora. Baixa a sua cabeça que eu quero orar por você. Pai Santo, Pai querido, Deus grande, Deus maravilhoso, quantos de nós, Pai, estão dentro de cavernas profundas, Senhor, e Deus não enxerga o Senhor. Deus, e quando estamos nessas cavernas, por mais que nós digamos que estamos orando, que estamos em oração, não estamos. Porque é difícil orar na dificuldade, Senhor. É difícil orar quando as lutas são grandes. Não temos vontade, não temos disposição. Tudo é difícil. Mas Deus, são seus valentes que estão aqui, Senhor. Fortalece a cada um de nós a enfrentarmos os nossos problemas, a ir à luta, a levar para essas cavernas que a vida tem colocado diante de nós, que tem nos empurrado, que possamos levar a lenha, a oração, para acendermos o fogo do Espírito, o fogo da presença de Deus, e enxergarmos que Deus é conosco nesse problema, nessa luta, nessa dificuldade. Não permita que os teus servos desanimem diante disso. Vai passar.
Temos tantas lutas, Senhor, mas essa só. Mas Deus, que através dessas lutas venhamos a aprender. Venhamos a aprender que o Senhor morreu na cruz para que nós não caiamos mais nessas ciladas. O Senhor morreu na cruz e nos deu sabedoria para podermos não cair mais. Fortalece os teus servos da graça. Enche com o teu Santo Espírito. Eu te louvo. Eu te agradeço. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Vambora! Não desanima não! A vida está aí! O Senhor nos deu a ser vivida. A ser vivida. Disfarçou, você viu? Ele vem chegando, ele não disfarça. O dia que você olhou para mim, eu tinha que olhar para outro lugar. Oh, Jesus. Amados, essa quarta-feira não tivemos estudo, porque eu não estava muito bem, estava com uma gripe. Gripe entre aspas, né? Eu estava com dor no corpo. Eu acho que, eu não sei, eu tive gripe só com dor no corpo, dor muito forte no corpo, e eu não pude estar aqui com os irmãos, né? Mas essa quarta-feira nós estamos aqui. E você que tem o hábito de vir, venha, irmãos, porque às vezes eu confesso a vocês, eu estou sendo franco, sabe que eu sou franco. Não, a gente prepara um estudo, gasta um tempo ali, estudando, pesquisando. Quem é pregador, quem prepara estudo, sabe bem disso. Aí você chega aqui, você abre a igreja, cadê o pessoal? Cara, o cristão precisa ter a vitamina BO que a gente fala, né? Conhece já a vitamina BO, né? Olha que a vitamina BO, Bob, você lembra? A vitamina BO. Você lembra? Bíblia e oração. Se você não aprende, como é que você, no dia ruim, você vai? Participe. Sexta-feira tem oração, está tranquilo em casa. Vem aqui para a igreja orar às 6 horas da tarde. Tem um pedido de oração? Coloque ali naquela caixinha lá. As irmãs têm dobrado o joelho aqui de sexta-feira e intercedido pelos pedidos. Tem intercedido por vocês. Tem intercedido por nós. Tá bom? Participe. Venha. Esse sábado tem adolescentes? Tem. Sábado agora tem adolescentes 7 horas da noite. Participe. Sexta-feira, casa de recuperação. Tem sido uma bênção. Pastor Edilson, Dona Norma, o senhor Heraldo, Pedro. Soneio às vezes vai lá, às vezes ela vem na oração. Tem feito um trabalho lá. Dona Norma, então, nem se fala. Ama aqueles meninos lá como se fossem seus filhos. Né? Tem feito um trabalho bonito. Interceda. Se não dá para você estar lá, ore por esse trabalho. Eles carecem de oração. Pensa que é fácil estar ali preso. Não é fácil, Dona Norma, estar lá preso? Cadê a Dona Norma? Está aí? É fácil estar lá preso, Dona Norma? Dificílimo. Carecem da nossa oração. Orem por eles. Bom? Terceiro, não dá para ir, mas orem. Tá? Amados, cesta básica. Zerou, né, Dona Norma? Zerou a cesta básica? Zerou. Já demos as cestas que tinham e já também mandamos a diferença, o restante, para a casa de recuperação. Então, se os irmãos puderem, a partir da semana que vem, trazerem, temos mais cestas para fazer, né? E seria importante que os irmãos trouxessem, né? Nós tivemos hoje lá no lar, mas nós vamos deixar para os irmãos testemunharem na semana que vem, tá? Que a hora já está um pouquinho avançada. Vamos testemunhar na semana que vem, a Dona Norma, o pessoal que esteve lá, vão contar um pouquinho da experiência que foi lá. Minha esposa já me falou que foi maravilhoso. Foi isso, Dona Norma? Com certeza. Foi maravilhoso. E tinha quantas pessoas foram para lá? 15? Tranquilo. 15 pessoas. Comeram bem? Oh, eu comi torta também. Até os visitantes se alimentaram. Oh, glória a Deus. A coisa se multiplicou. Eu acho que é só isso. Vamos ficar de pé. Queridos, Tiago.
agora em junho? Dia 8. Dia 8. No feriado de Corpus Christi, nós vamos terminar a igreja. Tá? Terminar de pintar aqui, terminar de pintar lá na frente e vamos encerrar, né? Nós temos que fazer. Vem cá, pastor, vamos encerrar. Oi, eu acho que eu falei tudo. Estou com a impressão que eu esqueci alguma vez. Não, você não. Esse não? Você é meu parceiro. Bom. 2, 3, testando. Bom, O pastor João, né? Está viajando. e o pastor João não pôde estar presente, teve um imprevisto e ele não pôde estar com a gente lá eu ia falar hospício, lá no lar. E na igreja, tá bom? Esteja orando por ele, tá? A Sofia está com febre? Vamos estar orando por isso, tá bem? Só 2 minutinhos só, porque achei muito interessante esse tipo de caverna que a gente passa. E o Márcio falou numa caverna que me deixou bastante curioso. Como que é a caverna calcário que você falou? Tem o que lá? O nome do minério? Dolamita. É bom pra? Tem diversas coisas. Mas fala 3. Ossos. Insônia. Ossos, insônia, só não vou lembrar. Memória. Memória. A veiarada aqui. Vai buscar no Google essa caverna aí. Vamos entrar nessa caverna aí. É uma cura pra gente. Essa caverna me interessou. Irmãos, feche seus olhos. Abra teu coração. Peça a Deus o término de noite na unção e na presença dEle. O início da segunda-feira na presença dEle. E toda semana na presença de Deus. Obrigado, Pai. Muito obrigado por tudo que vimos e ouvimos nessa noite. Muito obrigado pela tua palavra, pelos seus desafios para as nossas vidas, Pai. Que tanto precisamos, Senhor. E o mais importante é que nós possamos tomar uma decisão na nossa vida. Sair dessa caverna, Pai. Que tem sufocado, tem amargado, tem destruído as nossas vidas, Senhor. Não tem nos deixado dar e nem vir à luz. Mas ali onde Elias esteve, Deus estava ali, Pai. Aleluia. E pedimos ao Senhor que nessa caverna que nós estamos se faça presente, Pai, para podermos sair junto contigo. Agora, Pai, leva-nos em paz, debaixo da tua graça, do teu amor, que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, a consolação, o poder e a plenitude do Espírito Santo de Deus esteja com todo o seu povo, não só agora, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém.